conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo: vasos na mão do oleiro. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aqui o Senhor ministra, fala com Jeremias. Ele faz um convite a Jeremias e para que ele pudesse descer à casa do oleiro. E através dessa analogia, através ali dessa metáfora, ele poderia entender então, através deste acontecimento, que foi algo literal, né? Ele traz uma metáfora para que haja um comparativo com a vida espiritual. Amém? Israel estava com seu coração distante, mas Deus era misericordioso, e Deus, embora sendo um Deus de justiça, Ele é um Deus de amor, e Ele poderia restaurar então a nação de Israel. Então essa palavra ela vem também, principalmente na sua origem, para Judá, para Israel, e que eles estavam então acendendo incenso às suas vaidades. Eles estavam com seu coração distante do Senhor. E aqui Jeremias, de uma forma muito didática, aprende algo da parte do Senhor. Ele vai até a casa do oleiro e ele entende na prática o que Deus queria transmitir. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós precisamos estar nas mãos de Deus para que Ele trabalhe da forma que Ele quer, para que Ele restaure as nossas vidas, se necessário for, se preciso for. Ele tem o poder de restaurar, Ele tem o poder de nos dar a forma para que sejamos úteis em suas mãos, preparados para o uso na sua obra, preparado para servi-lo a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Primeiramente, nós entendemos que Jeremias se depara então com essa cena, aonde que ali o oleiro estava a trabalhar com o barro. Um oleiro, para fazer um vaso, primeiramente ele vai extrair o barro, ele vai extrair este barro, ele vai coletar este barro, e muitas vezes ele precisa ir no lamaçal, ele precisa entrar no lamaçal, e nisso ele vai se deparar com alguns animais peçonhentos, como víboras, serpentes, talvez cobras, escorpiões, insetos, né? E ali o oleiro extrai esse barro para tratá-lo e trabalhar nele. Assim Deus faz na nossa vida, na minha vida, assim Deus fez nas nossas vidas. Ele nos pegou ainda no lamaçal do pecado e nos trouxe para perto de si. Aleluia. Nós entendemos que quando recebemos a Jesus, algo aconteceu, a nossa vida passou a ser transformada pelo Senhor. Toda a sujeira, toda a contaminação, a partir do momento que começamos a nos expor à palavra de Deus, a partir do momento que começamos a entregar o nosso coração para Cristo, começamos a receber uma mudança que começa na nossa essência, uma mudança que começa de fato no nosso caráter, na nossa vida. Aleluia.
E nós entendemos que este barro, ele passa a ser limpo, aleluia, pelo olheiro. Primeira coisa que ele faz, ele extrai o barro e depois com seus pés ele começa a amassar e jogar água nesse barro, e ele começa a amassá-lo com os pés para que ali já comece a haver a liga deste barro, para que esse barro ele possa de fato ser tratado, né? E depois de amassado, ele também recebe água, e paralelamente ele vai recebendo água, enquanto ele está sendo amassado com os pés, ele também vai recebendo água, e a sujeira também vai se soltando. Parte da sujeira já se solta. Nós sabemos que Jesus é essa água viva, aleluia, que nos limpa, que nos purifica, aleluia. E o Espírito Santo, quando vai agindo em nossas vidas, vai nos convencendo acerca do pecado, da justiça, do juízo, e nós vamos sendo limpos pela palavra do Senhor. E também é colocado numa mesa posterior a esse processo, ele é colocado, esse barro é então colocado sobre uma mesa, onde que com o pulso, com o punho, há movimentos que acontecem tanto para frente quanto para trás, e ali é retirado galhos, pedrinhas, ali são retiradas as raízes que podem estar neste barro. Ok? Amém, igreja? Deus, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Mas a primeira coisa que Ele faz é nos limpar. Quando você recebe a Jesus, os seus pecados são perdoados. Você está recebendo uma nova vida. Quando você desce as águas do santo batismo, você deixa de ser criatura de Deus para se tornar um filho de Deus. Amém? E você começa a receber uma mudança, aquelas coisas que estavam impregnadas no teu caráter, como mentira, como ódio, como rancor, como mágoa, tudo aquilo que estava ali como sujeira na tua vida, seja a espécie de pecado que for, o Senhor vai limpar. Ele limpa, Jesus, Ele limpa pelo seu sangue. Numa perspectiva neotestamentária, nós vamos entender que Jesus, Ele veio para nos purificar, para nos lavar com o seu sangue, e tudo aquilo que estava ali como sujeira, Ele quer arrancar, Ele precisa arrancar. Amém? Se nós desejamos ser vasos úteis nas suas mãos, nós precisamos permitir que Deus trate da nossa vida, que Deus trate das áreas que precisam ser tratadas. Aleluia. Deus quer um povo santo. O povo que vai subir é um povo santo. Muito foi vendido isso para a igreja, que a igreja, nós somos pecadores que lutamos para ser santos. Eu quero acreditar que nós somos santos que lutamos contra o pecado. Quem vai subir vai ser um povo lavado, remido no sangue de Cristo, com vestes brancas. Amém? Então nós precisamos entender quais são as áreas, aleluia, e deixar Deus retirar com as suas mãos, deixar Deus tirar aquilo que está impedindo a bênção dele, aleluia, impedindo para que ele possa ser pleno em nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque precisamos do Espírito Santo? Porque com o Espírito Santo nós vamos ser uma igreja forte, cheia da sua presença, e vamos vencer o pecado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por que buscar a Deus? Por que estar vindo aos cultos de oração? Por que
estar sendo discipulado? Por que estar vindo ao culto? Para quê? Porque eu preciso me tornar forte. Porque eu preciso ter utilidade. Porque eu preciso ser usado por Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, que o Espírito Santo possa encontrar liberdade de atuar na tua vida. Que o Espírito Santo possa encontrar acesso. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nesta noite, aleluia, ver corações sedentos aqui neste lugar pela sua presença. Oh, rebalamassuriai. Que o Senhor possa nesta noite, aleluia, limpar o que precisa ser limpo. De fato, eu não sei qual é o estágio, qual é aonde, que parte você está de todo esse processo. Mas quem sabe alguns estão nos primeiros passos da sua caminhada de fé, são neófitos, são novos na fé. E eu quero dizer, deixa Deus tratar. Deixa Deus tirar aquilo que precisa ser retirado. Aleluia. Em nome de Jesus, se há orgulho, se há revolta, se há vaidade, se há pecado, se há impurezas, seja elas quais forem, deixa o Senhor limpá-las. Deixa o Senhor limpar. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, depois de o barro ser limpo, ele passa a ser moldado. E é interessante que esse molde acontece, sabe de que forma? De dentro para fora. O barro é colocado na roda, o oleiro, ele vai girando a roda com seus pés, ele vai movimentando essa roda, e com uma mão, ele vai centralizando a mão que está pelo lado de fora do vaso, que ele começa a dar a forma de vaso, ele vai posicionando, mas a forma do vaso vai sendo gerada de dentro para fora. Então, a ação de Deus na nossa vida, começa de dentro para fora. Aleluia. As pessoas vão notar, vão ver aquilo que Deus fez, mas começa no seu interior. Aleluia. Né? As pessoas irão perceber a partir do momento que esse olheiro, que é Deus, começar a tratar as áreas do seu interior. Aleluia, da sua alma. Em nome de Jesus, ele começa a tratar, a dar forma de vaso, aleluia, para você. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que o vaso ele começa ali criar forma, mas de repente esse vaso ele pode trincar e ele pode rachar no meio do processo. Por quê que acontece isso? Porque ainda, quem sabe, havia alguma impureza ainda. Compreende? Havia alguma pedrinha ali que fez com que o vaso se rompesse na mão do oleiro. Havia algum galhozinho que fez com que o vaso viesse a se desfazer, se arrebentar nas mãos do oleiro. Irmão, aleluia. Deus, ele não quer nenhum resquício daquilo que ficou lá da velha vida, do teu passado. Ou você vai tomar posse da nova vida, vai viver um cristianismo autêntico e verdadeiro, ou você vai estar se auto-enganando, vai estar perdendo anos da sua vida. Deus, ele quer te abençoar de fato, ele quer que a bênção dele seja plena na tua vida.
Ele tem o poder de fazer grandes coisas. Aleluia. Mas que não haja nenhum resquíciozinho da velha criatura, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, se rompeu, ok. Importa que você está na mão do olheiro. Amém? Importa que nada está perdido. Aleluia, porque você está na mão daquele que pode fazer nova todas as coisas. Amém? Ele tem o poder de restaurar, aleluia, novamente, de fazer as coisas como elas devem ser feitas. Aleluia. E não se perdeu, né? Se houve alguma situação na tua vida que você achou, eu errei, eu falhei, eu perdi meu tempo, se foi meu tempo, tudo aquilo que eu estava avançando na fé, eu retrocedi. Em nome de Jesus, se coloque nas mãos de Deus, entenda que você está na mão do Senhor e deixe Ele trabalhar, deixe Ele fazer. Amém? Deixe Ele continuar a fazer aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Aleluia. Porque o vaso pode ser refeito. Aleluia. E algo maravilhoso, quando o olheiro começa a trabalhar, ele propositalmente, ele busca deixar a sua digital. Ele deixa as marcas da sua mão, a marca da sua digital. É interessante, esses dias eu fui fazer a minha carteira de identidade lá, uma carteira de motorista, fui lá no Poupa Tempo, vi que estava lá, batendo foto, pegando os dedinhos lá, né? Você, aleluia, né, tem a sua digital, a sua identidade. Mas a coisa mais linda é quando você tem as marcas de Deus, aleluia, na sua vida. A identidade de Deus, onde que as pessoas vão olhar para você, opa, aquele é de Deus, ela é de Deus, ele é de Deus. Opa, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo a presença de Deus, o caráter de Cristo, as marcas do Senhor, aleluia, assinatura de Deus, que essa digital esteja aqui, esteja no nosso ser, esteja na nossa vida, esteja impregnada em nós, no nosso caráter, por dentro, por fora, que o Senhor realmente, né, esteja tocando, deixando aí essa identidade, que a gente tenha verdadeiramente essa identidade espiritual. Aleluia. Amém? Você é de Deus, você é cidadão dos céus, você é servo de Deus. Então Deus te transforma de um barro sujo, sem valor, aleluia, em um vaso. E Ele começa a trabalhar na tua vida. Mas quem sabe você pensa que está tudo pronto, agora já são vasos. Eu já recebi forma, eu já tenho a forma de um vaso. Calma aí, que tem coisa pela frente aí. Calma aí que tem tempo. Aleluia. A gente vê muitas vezes artistas quando se converte e logo estão na mídia falando de Cristo. Isso me preocupa muito, porque não há um discipulado, às vezes não há um acompanhamento, não há... A pessoa tem um encontro com Cristo, mas não há um crescimento espiritual, de fato, não há alguém que acompanhe. Por isso a gente trabalha aqui na igreja com células, com discipulado, cada um, né, ministrado no seu particular, e isso é maravilhoso, onde que você tem uma liderança sobre a sua vida, onde que você é acompanhado, você é assistido, ok?
O barro, ele pode ter criado forma, mas ele precisa descansar. Ele precisa ficar um tempo na prateleira. Ele precisa esperar. Então, não é da noite por dia, agora me tornei, vou servir a Deus. E precisa haver esse tempo de entendimento, de crescimento da palavra de Deus. Precisa haver o discipulado. E nesse processo, não necessariamente você vai já servir. E é o ideal que você tenha esse processo de secagem, que você espere, que você entenda que você não está pronto ainda, mas que há um trabalhar de Deus ainda acontecendo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há uma espera. Há uma espera, né? O olheiro deixa na prateleira e está ali ele. Está ali esperando, secando. E assim, Deus vai trabalhando, vai acontecendo o processo de Deus. E agora, o olheiro pega aquele vaso que está na prateleira e ele faz com que esse vaso passe por uma fornalha. Uma fornalha aí de em torno de 800 a 1.100 graus. Pensa nisso, né? Para ser um vaso cerâmico, precisa de 800 a 1.100 graus. E de 1.200 em diante, para ser um vaso de porcelana, de 1.200 em diante. Então, alto grau de calor, há uma queima, há um processo acontecendo, há uma queima de fato acontecendo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós muitas vezes podemos entender que as lutas que passamos na nossa caminhada da fé vão nos aperfeiçoar e vão nos tornar resilientes e fortes, preparados, aleluia, para a batalha, em nome de Jesus. Quem não passa por luta, quem já não passou por provação, quem não passou por dificuldade, aqui servindo a Deus, aquela ideia, quem sabe que as pessoas tinham, que a vida cristã é um mar de rosas. Quem sabe alguém veio aqui, de repente passou por uma luta e não teve esse entendimento. É necessário que você compreenda que isso faz parte do processo de Deus, seja aqui nessa igreja, seja em outra igreja, seja onde for. Se você está em Deus, Deus vai, aleluia, trabalhar para que você seja um vaso forte, um vaso resistente, aleluia, amém? Quem está compreendendo, diga amém. Aleluia. Então, meu irmão, às vezes aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema, aquele período, ele vai passar. E você vai sair dali mais forte. Aleluia. Daquela situação, preparado, mais forte. Aleluia. Ok, já estou pronto. Glória a Deus, já sou um vaso, já passei pela queima. Oh, glória a Deus. E aí vem o processo do verniz. E para fazer o verniz, é passado o verniz, ou o esmalte, ou o verniz, é passado no vaso. E aí você vai de novo para a queima. 2 vezes. 2 vezes. Vai de novo para a queima. E depois da queima, daquele processo, você muda de cor, até o vaso muda de cor. É aquela cena, ele passa a ter a outra coloração. E ele fica brilhante, bonito. Sabe? Deus vai fazer isso. E Ele tem poder. E se Ele quer, Ele faz isso nas nossas vidas.
mas o importa é que você brilhe, que você esteja forte, resistente, preparado para o uso da sua obra, para que Ele possa colocar dentro de você a sua presença, para que você possa comportar, se necessário for o azeite, se necessário for a água, aleluia. Deus quer fazer de você um canal de bênçãos, e Ele tem o poder de fazer de você um instrumento útil nas suas mãos. Amém? Jeremias precisava entender, e precisava ter descido ali, ver como funcionava, passo a passo, naquela olaria. Ele precisava compreender que Deus tinha o poder de dar a forma, que Deus tinha o poder de restaurar se necessário fosse. Aleluia! Em nome de Jesus, que você se coloque nas mãos do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, trata das áreas que precisam ser tratadas. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu creio que contigo eu sou mais do que vencedor. Eu creio, Senhor, que tu me garantiste a vitória. Aleluia, aleluia. E em nome de Jesus, eu não sei qual parte do processo você está, mas eu sei que se você está nas mãos de Deus, não há lugar melhor. Amém? Em nome de Jesus. E que o Senhor, aleluia, que você esteja realmente preparado para o uso na obra de Deus, que você seja um canal de bênçãos usado nas suas mãos, em nome de Jesus. Deus está aqui neste lugar, Deus está aqui conosco nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor, Ele veio para perdoar os pecados. E assim como Ele estava disposto a perdoar a nação de Israel, Ele está disposto a perdoar o seu povo hoje. Ele está disposto a perdoar as nossas vidas. Ele está disposto a mudar a nossa essência. Aleluia. E Ele está disposto a nos dar a forma de um vaso que pode ser útil nas suas mãos, cheio do seu poder, do seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. A vida cristã, ela traz desafios a todos nós. Mas nós temos um propósito de um dia estar com o Senhor nos céus. Esse é o nosso objetivo, a nossa vida eterna. Mas Deus quer agir enquanto estamos também nesta terra, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder. Aleluia. Em nome de Jesus. Quem sabe muitos sabem, quem sabe muitos podem dizer, da onde o Senhor os tirou, da onde o Senhor os resgatou, da onde o Senhor estendeu as suas mãos, aleluia, enfrentou, né, aleluia, foi lá no lamaçal e te tirou. E o Senhor nesta noite, aleluia, você pode estar aqui glorificando a Ele, agradecendo a Ele, por tudo que Ele já fez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, pastor, eu estou naquela parte do fogo, pastor, né? Para mim, eu estou naquela parte do fogo, pastor. Em nome de Jesus, que você seja um cristão forte, tenha testemunho mesmo para transmitir daquilo que Deus fez na tua vida. Que a sua vida seja um testemunho vivo. Aleluia. Que as pessoas possam olhar para você e ver o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar contigo nesta noite. Quero orar pela tua vida. Nós estamos nesse propósito
de buscar a presença de Deus nestes dias, buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.